Meu nome é Fátima. Tenho 72 anos. E se você acha que nessa idade a vida já não tem mais surpresa, é porque nunca sentiu o mundo desabar com uma frase só. Eu vivi muita coisa. Casei nova. Criei filhos. Enterrei meu marido depois de 40 anos juntos. Achei que já tinha passado por todos os choques possíveis. Até o dia em que descobri que o homem com quem eu me relacionava há 5 anos era, na verdade, meu neto. Minha filha. Meu neto. Mas calma que antes de você me julgar, deixa eu te contar tudo. Porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que por trás de todo o absurdo tem uma história. E a minha é daquelas que a gente ouve e pensa, não é possível. Pois é, mas foi. Mas antes de continuar, me fala aqui embaixo de que cidade você está me assistindo. Adoro saber até onde minha voz pode chegar. Bom, minha filha, depois que o Juvenal, meu marido, morreu, eu entrei num silêncio que nem eu sabia que existia. A casa ficou grande demais, o tempo ficou lento demais, a comida perdeu o gosto. Meus filhos estavam cada um em seu canto. A mais velha foi morar fora do país. O do meio vivia viajando a trabalho. E o caçula... Bom, esse preferiu me esquecer depois que discutimos por causa de herança. Nem vou entrar nesse mérito agora. Passei quase 2 anos sozinha. Tentava ocupar o tempo com crochê, missa e visita à feira. Mas o peito doía. Não de saudade do Juvenal. A gente já tinha virado colegas de silêncio. Mas de mim mesma. Eu não me reconhecia mais. Foi aí que conheci o Elias. A primeira vez que o vi foi na fila da farmácia. Eu estava com uma receita na mão e confusa sobre o genérico. Ele se ofereceu para ajudar. Bonito, educado, jeito calmo. Disse que trabalhava ali perto, num consultório odontológico. Agradeci e pensei que ia ser só isso. Mas no domingo seguinte, o encontrei de novo, na feira. Me cumprimentou como se fôssemos velhos amigos. Me ajudou a carregar a sacola, comprou pastel, sentou comigo na praça. Conversa vai, conversa vem, e ali nasceu alguma coisa. No começo, resisti. Ele era jovem demais. Tinha 37 anos quando nos conhecemos. Eu, na época, com meus 67, achava que aquilo era brincadeira. Mas ele me olhava com verdade, com atenção, com uma calma que eu não recebia há anos. Nos falamos por semanas, depois meses. E um dia ele me pediu em namoro. Fátima, eu sei que parece estranho, mas você me faz bem, e eu quero te fazer bem também. Resisti. Claro que resisti. Falei da idade, da diferença, da boca do povo. Mas ele insistiu, com respeito, sem forçar nada. E aos poucos eu fui cedendo. Não pelo romance, mas pela companhia, pelo cuidado, pelo jeito como ele ouvia minhas histórias sem pressa, como segurava minha mão sem vergonha, como fazia café do meu jeitinho sem eu precisar pedir. Ficamos juntos por 5 anos. Não éramos um casal comum. Nunca moramos juntos. Nos víamos 2, 3 vezes por semana. Ele cuidava de mim quando eu tinha dor na coluna. Me levava ao médico. Me levava flores no aniversário. Me fazia rir quando eu achava que já nem sabia mais como era isso. Meus vizinhos cochichavam. Meus filhos não sabiam. Só a Vera, minha amiga de infância, conhecia tudo e apoiava. Dizia que, se ele me fazia feliz, quem era o mundo para dizer alguma coisa? E eu acreditava. Acreditava até o dia em que tudo virou de cabeça para baixo. Foi num almoço de domingo. Eu tinha feito galinhada. Elias me disse que viria me buscar depois que passasse no cemitério para visitar o túmulo da avó. Algo que ele fazia todo mês, com um carinho que me deixava comovida. Naquele dia, ele chegou estranho, quieto, me abraçou demorado, como quem precisava de apoio. E depois do almoço me disse, Fátima, eu descobri uma coisa. E preciso te contar. Fala, meu filho. Eu andei mexendo nos papéis da minha mãe. Ela morreu faz tempo, você sabe. E achei uma carta da minha avó. Uma carta que mudava tudo. Como assim? Ele respirou fundo, pegou o envelope amarelado do bolso e colocou sobre a mesa. Abri com as mãos tremendo. Era uma carta escrita por uma mulher chamada Celeste. E quando vi aquele nome, meu coração disparou. Eu conheci uma Celeste. Ela namorou meu filho do meio, o Luiz Otávio, quando eram jovens. Tiveram um namoro rápido, meio escondido, coisa de adolescência.
Na época achei que não tinha passado de uma aventura, mas a carta contava uma história diferente. Ela dizia que nos anos 80, Celeste engravidou do meu filho, que teve medo de contar, que os pais dela a pressionaram a esconder a gravidez, que desesperada, deu o bebê para adoção ainda na maternidade, sem nunca contar a ninguém, nem para mim, nem pro Luiz Otávio, e que esse menino era o Elias. Sim, o homem com quem eu me relacionava havia 5 anos era filho do meu filho, era meu neto. Naquele instante, o tempo parou. O envelope escorregou da minha mão e caiu no chão como se quisesse fugir da própria verdade. Elias estava com os olhos marejados, mas não chorava. Parecia anestesiado. E eu fiquei muda. A mente tentava entender, mas o coração já sabia. Era como se tudo tivesse se encaixado num quebra-cabeça que eu nunca soube que existia. Essa Celeste, murmurei com a voz fraca. Ela namorou meu filho, o Luiz Otávio. Elias assentiu com a cabeça. A carta diz que eles ficaram juntos por pouco tempo, que ele nunca soube, e que, por pressão da família dela, ela me deu para adoção. Nunca quis, mas fez. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de completar. Eu sou filho do Luiz Otávio, meu neto. Aquela palavra me martelava dentro da cabeça como um trovão. Neto. Por 5 anos, aquele homem me chamou de minha. Me beijou, me abraçou, me levou para dançar, me fez sentir viva. E era meu neto. Eu me levantei tonta, fui até a pia e lavei o rosto. A água gelada escorreu, mas não limpou a sensação de nó que se formava na garganta. Elias não disse nada. Esperou. Sabia que eu precisava de espaço para processar. Sentei novamente. Ele, de cabeça baixa, finalmente falou. Eu nunca soube. Nunca. Eu fui criado por outra família. Tive uma infância boa, mas sempre senti que faltava algo. Quando minha mãe adotiva morreu, encontrei uma caixa com os documentos da adoção. Fui atrás. Descobri que a mãe biológica se chamava Celeste. E semana passada, encontrei essa carta entre os pertences dela, deixados por uma tia-avó. E você já confirmou isso? Ele tirou outro papel do envelope. Um teste de DNA. Sim. Eu fiz o exame com base nos dados que consegui de bancos genéticos. E ele ligava minha ancestralidade com a família do Luiz Otávio. Meu corpo inteiro tremia. Era como se eu tivesse sido arrancada de mim mesma. Elias, eu disse quase num sussurro. A gente namorou por 5 anos. Eu sei, e é por isso que eu tô aqui. Pra te pedir desculpas. Pra dizer que, se eu soubesse, nunca teria acontecido. Me afastei um pouco. O instinto falou mais alto. Tinha nojo, tinha culpa, tinha confusão, tinha tudo. Mas ao mesmo tempo, também tinha algo que ninguém entendia. Tinha amor. Um amor que nasceu de uma mentira da vida. Um amor errado, sim, mas real. Não falei mais nada naquele dia. Ele se despediu com um beijo na testa. Um gesto simples, limpo, quase infantil. E eu fiquei sentada ali, no silêncio da sala, com o mundo despedaçado aos meus pés. As lembranças começaram a vir como avalanche. O primeiro beijo, o jeito como ele me olhava, as piadas bobas, o dia que ele me levou para dançar num bailinho de terceira idade, e todo mundo ficou chocado com a diferença de idade. E eu rindo dizia, ele gosta de mim, ué. E gostava mesmo. Só que, sem saber que carregava meu sangue nas veias. Naquela noite liguei pra Vera. Só ela poderia me escutar sem me julgar. Vera, você tá sentada? Perguntei com a voz embargada. Tô. O que houve, mulher? Lembra do Elias? Claro. Teu namorado. Sumido, né? Descobri que ele é filho do meu filho. Ele é meu neto, Vera. Silêncio do outro lado. Eita, eu tô sem chão. Eita, repetiu a Vera do outro lado da linha, com aquela voz de quem tenta entender o tamanho da bomba que acabou de cair no colo. Eu não sei o que fazer, Vera. Não sei como reagir. É como se minha cabeça tivesse sido arrancada do corpo. A gente ficou juntos 5 anos. 5 anos, Vera. Você entende isso? Entendo. Ou melhor, eu tento. Mas, Fátima, escuta. Você não sabia. Ele também não. Vocês dois estavam no escuro. O que aconteceu não foi por maldade. Foi uma tragédia daquelas que a vida inventa só pra testar a gente. Sentei na beirada da cama.
com o telefone preso entre o ombro e o ouvido. O quarto estava escuro. O ventilador girava lento e a respiração parecia presa no peito. Eu tô com vergonha, com culpa, com nojo de mim. Ela dizia para eu não pensar assim. Afinal, não tinha cometido nenhum crime. Eu tinha amado, como qualquer pessoa ama. Só que o destino resolveu brincar com a minha vida. E agora eu ia precisar encarar aquilo tudo de frente. Talvez eu tivesse perdido um amor, mas poderia ganhar um neto. Porque era isso mesmo. Eu estava enlutada, como se tivesse enterrado alguém. Não com caixão, mas com verdades. E no lugar daquele Elias que me fazia sentir viva, agora havia um novo Elias, que exigia que eu aprendesse a amar de outro jeito. Nos dias seguintes, me tranquei dentro de mim. Não quis sair, não quis falar com ninguém. Não assisti à novela, não respondi mensagens, não pus os pés na calçada. Só pensava, como eu vou contar isso para minha família? O Luiz Otávio não sabia de nada. Nunca soube da gravidez da Celeste. Nem chegou a contar da relação direito para mim. E agora, como eu ia dizer a ele que ele tinha um filho adulto, que foi criado por outros, que passou pela vida sem saber de onde veio? E o pior, como contar que eu, mãe dele, me envolvi com esse filho por anos? Na sexta-feira à tarde fui até a igreja. Fiquei sentada no último banco. Não rezei, só chorei. Chorei como criança. Uma senhora me ofereceu lenço. O padre passou, fez um sinal de cabeça. E eu só fiquei ali, sem entender como a vida podia ser tão cruel e tão absurda ao mesmo tempo. No sábado, o telefone tocou. Era Elias. Posso passar aí? Demorei para responder, mas disse que sim. Ele chegou com o mesmo jeito de sempre, calmo, educado. Trazia um bolo simples, de milho, do jeito que eu gostava. Sentei com ele na varanda. Ficamos em silêncio por um tempo. O sol batia de leve e os passarinhos pareciam fazer de propósito aquele canto agudo que só machuca quando a alma já tá ferida. Eu vim te pedir perdão de novo, disse ele. Não pelo que a gente viveu, mas por toda a dor que isso causou agora. Você não tem culpa, Elias. Ele baixou os olhos. Eu não sei quem eu sou mais. Fico me perguntando se tudo que eu vivi foi errado. Peguei na mão dele com cuidado. A gente viveu com verdade. E se tinha verdade, não foi errado. Só foi trágico. Como um filme que a gente assiste sem saber o final. Mas que mesmo assim, valeu a pena pelos momentos bons. Ele chorou. Eu nunca tive ninguém que me olhasse como você olhou. Nem mãe, nem avó, nem ninguém. E agora, saber que você é minha avó é confuso. Mas também é bonito. Porque, no fundo, talvez a vida tenha me levado até você por isso mesmo. Chorei com ele, porque, apesar de tudo, aquilo era verdade. A gente se encontrou no escuro. E mesmo que o caminho tenha sido torto, o amor, mesmo que agora precise mudar de forma, ainda existia. E naquele momento, na varanda onde tudo começou, fizemos um pacto silencioso. Não apagaríamos o que foi, mas construiríamos o que ainda podia ser. Nos dias que seguiram, a casa parecia outra. Os cantos que antes carregavam lembranças doces, agora traziam o peso da revelação. As almofadas da sala, onde sentávamos lado a lado para assistir filme. O cantinho da cozinha, onde ele me fazia café com leite e ria das minhas manias com pão dormido. Tudo carregava um silêncio novo. Um silêncio de luto, de fim, de reinício. Mas por mais doloroso que fosse, eu sabia que não podia me esconder para sempre. Era preciso dar o próximo passo. E esse passo era contar tudo ao Luiz Otávio. Liguei para ele numa quarta-feira à noite. Filho, você pode vir aqui no domingo? É importante. Preciso conversar com você. Claro, mãe. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Mas é melhor a gente conversar pessoalmente. Ele ficou desconfiado. Eu percebi pela pausa antes do tá bom. Ele sempre foi o mais racional dos 3 filhos. Advogado, metódico, cheio de certezas e desconfiança. Eu sabia que o choque seria grande, mas não havia mais como adiar. O domingo chegou. Preparei café, bolo de fubá e coragem. Muito mais coragem do que qualquer receita de família. Ele chegou com o mesmo jeito de sempre. Camisa polo, cabelo impecável, passos firmes. Sentou à mesa
e ficou me olhando com os olhos apertados, esperando o assunto. Antes de eu falar, me escuta até o fim, tá bom? Ele assentiu com os braços cruzados, e então, pela primeira vez, contei tudo. Desde a morte do seu pai, meu luto, minha solidão, o encontro com Elias, o início do relacionamento, o carinho, os anos que passamos juntos, e por fim, a carta, o nome da mãe biológica, a confirmação de que Elias era filho dele, meu neto, nosso sangue. Luiz Otávio ficou em silêncio por um longo tempo. Não me interrompeu. Não mexeu um músculo. Apenas olhou pro nada, como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos pés. E você tem certeza disso? Ele perguntou com a voz baixa. Sim, a carta da Celeste é clara. E Elias fez um teste de DNA. Deu compatível com o nosso ramo familiar. Ele é seu filho. Ele passou as mãos no rosto, respirou fundo. Depois, olhou para mim de um jeito que eu nunca tinha visto. E a senhora ficou com ele sem saber que era seu neto? Exato. Eu juro, Otávio. Eu nunca soube. E ele também não. Nós dois fomos enganados por um passado que ficou escondido. Ele foi criado por outra família. E só agora, quando encontrou a carta, é que tudo veio à tona. Ele se levantou e começou a andar pela sala. Isso é surreal, mãe. Isso é inacreditável. Eu sei. E por isso eu te chamei. Porque você tem o direito de saber que tem um filho. E mais, tem o direito de decidir o que fazer com isso agora. Ele parou na frente da janela de costas para mim. O silêncio foi pesado. Eu respeitei. Até que, depois de alguns minutos, ele voltou a falar. Eu não sei se consigo olhar para ele agora. Nem para a senhora. Aquilo me doeu. Muito. Mas eu entendi. Eu não espero que você aceite tudo de uma vez. Só peço que você se coloque no meu lugar por um instante. Eu me apaixonei por um homem. Um homem bom, que me tratou como ninguém, que me respeitou. E só depois descobri que ele era da nossa família. E agora? Agora, eu quero tentar construir algo novo. Com ele como avó, com você como mãe, e com essa verdade como ponte, não como abismo. Ele não respondeu. Pegou as chaves, disse que precisava de tempo e foi embora. Fiquei ali parada na porta, vendo meu filho se afastar com a mesma rigidez de sempre. E no fundo, sentindo que aquela conversa tinha quebrado algo. Mas também tinha plantado uma semente. 2 dias depois, Elias me ligou. Ele te procurou? Veio aqui. Conversei com ele. E? Tá em choque. Mas ouviu. E isso já é um começo. E era mesmo. Porque quando a verdade explode, os primeiros a se ferir são os mais próximos. Mas se tiver amor, se tiver respeito, os estilhaços viram trilha. E eu estava disposta a caminhar por ela, mesmo que com os pés descalços. Os dias passaram com o peso de um segredo que já não era segredo, mas também não era aceito. Era como uma mancha no meio da sala que ninguém quer comentar, mas todo mundo enxerga. Fiquei em silêncio. Luiz Otávio não deu mais notícias. Elias, sempre gentil, ligava todos os dias, mas eu percebia que estava inseguro, com medo de ser rejeitado, cancelado, apagado. E eu estava no meio de 2 amores. O de mãe que viu o filho se perder na confusão de uma revelação que ele não pediu, e o de avó, que nasceu torto, fora de tempo, fora da ordem natural da vida, mas que ainda era amor. Vera, como sempre, foi meu alicerce. Amiga, agora é hora de respirar. Dá espaço pro Otávio. Deixa ele digerir. Ele sempre foi orgulhoso, né? Vai demorar, mas ele vai entender. E se não entender, Vera? Aí é com ele. Mas você, Fátima, fez o que era certo. Contou a verdade. E a verdade, por mais dolorida que seja, nunca é covarde. Ela tinha razão. Sempre teve. E como o destino gosta de brincar, foi justamente quando eu achei que as coisas iam esfriar, que a maior surpresa chegou. Numa terça-feira cinzenta tocou a campainha. Fui atender achando que era Vera, mas era Elias. Estava com os olhos vermelhos e nas mãos uma caixa de papelão, daquelas de sapato. Posso entrar? Claro, meu filho. A palavra meu filho saiu antes que eu percebesse e doeu, mas também acalmou. Sentamos na sala. Ele colocou a caixa sobre a mesa e a abriu. Lá dentro havia fotos, documentos, um sapatinho de bebê,
uma pulseirinha de maternidade com nome borrado. Encontrei isso num fundo falso do armário da minha mãe adotiva. É tudo da minha infância, tudo que restou da Celeste. Peguei a pulseirinha nas mãos e senti o tempo se dobrar sobre mim. Ali estava a prova de tudo. Elias era aquele bebê esquecido pela vida. Aquele segredo que nunca deveria ter sido enterrado. Eu quero saber quem eu sou, Fátima. Quero conhecer o Luiz. Quero saber de onde vim. Mas, acima de tudo, quero continuar tendo você na minha vida. Nem que seja só como minha avó. Chorei, porque era o que eu mais queria também. Naquela tarde, combinamos de escrever uma carta juntos para o Luiz Otávio. Uma carta sem cobrança, sem drama, só com verdade. Escrevemos: Filho, sabemos que seu mundo virou de cabeça para baixo, que essa história não é fácil de aceitar. Mas existe um rapaz que carrega teu sangue, que cresceu sem saber de você, e que agora, com toda a coragem, quer te conhecer. Ele não quer tomar nada, só te conhecer. E eu quero que você saiba que tudo que vivi com ele foi sem saber. E mesmo assim, com todo o espanto que isso nos causou, ainda vejo nisso uma chance de reconstrução. Te amo, mamãe. Enviamos a carta com mãos trêmulas. E depois, esperamos. Foram 2 semanas sem resposta. 2 semanas de angústia, de silêncio, de interrogações. Até que numa manhã de domingo meu telefone tocou. Era o Otávio. Mãe, tô indo aí. Com o Elias. Não consegui responder. Só balancei a cabeça mesmo ele não podendo ver. 2 horas depois, a campainha tocou. Abri a porta. Os 2 estavam ali, em pé, lado a lado, com os olhos cheios, mas em silêncio. Otávio entrou. Não me abraçou, mas me olhou de um jeito diferente. Sentou no sofá, respirou fundo e disse: Vamos conversar? E ali, naquele sofá que já tinha ouvido tantos desabafos meus, começamos o primeiro passo rumo à reconstrução de uma família que o destino tentou bagunçar, mas que ainda podia se arrumar. A conversa naquela sala começou tensa, mas não hostil. Luiz Otávio sempre foi comedido com palavras, mas dessa vez ele estava visivelmente afetado. Mexia nas mãos, olhava para o chão, suspirava fundo a cada frase. Elias ao lado respeitava o silêncio, mas o olhar dele implorava por pertencimento. Eu não sei nem por onde começar, disse Otávio. Tô me sentindo dentro de um filme ruim. É confuso para todos nós, meu filho. Falei tentando não parecer frágil. Mas tô feliz que você veio. Só isso já diz muito. Ele assentiu, mas não sorriu. Li a carta. Pensei muito. Tentei negar, me convencer que era invenção. Mas depois olhei os documentos, o DNA, e aí comecei a lembrar da Celeste. Ela foi importante para mim, mesmo que tenha sido só por alguns meses. Foi a primeira mulher que eu realmente gostei. Mas a gente era novo e brigava por tudo. Eu nunca soube que ela estava grávida. Eu acredito em você, disse Elias. Não vim cobrar nada. Eu só queria entender de onde vim e saber se ainda dá para ter algum tipo de laço. Otávio passou a mão nos olhos. Quando falou de novo, a voz estava mais baixa. Eu não sei se sei ser pai, Elias. Ainda mais agora, com você, com a sua idade, com tudo isso. Mas eu quero tentar. Porque não é todo dia que a vida dá essa segunda chance. Foi a primeira vez que vi os olhos do Elias brilharem desde aquela revelação. Eles se levantaram ao mesmo tempo, como se soubessem o que precisavam fazer. Se abraçaram. Um abraço tímido, tenso, mas verdadeiro. E ali, diante dos meus olhos, 2 pedaços da minha vida que nunca se cruzaram de verdade, finalmente se reconheceram. Naquela noite, Elias ficou para jantar. Fiz frango com quiabo, que era prato do Otávio na infância. E pela primeira vez em muito tempo, ouvi os 2 rindo na mesma mesa. A ferida ainda estava aberta, claro, mas a cicatrização tinha começado. As semanas seguintes foram de reaprendizado. Elias começou a visitar o Otávio, e os 2 passaram a conversar mais. Descobriram gostos parecidos, riram de manias em comum. Otávio, apesar do jeito fechado, começou a se abrir. Num sábado, eles me chamaram para um almoço juntos. Era a primeira vez que estávamos nós 3 ali, sem o peso da revelação, só como família. Como deveríamos ter sido desde sempre, se o destino não tivesse brincado de esconde-esconde.
Depois do almoço, ficamos sentados na varanda. Otávio olhou para mim, depois pro Elias. A gente precisa conversar sobre tudo o que aconteceu entre vocês dois. Fiquei tensa. Sabia que esse momento chegaria. Olha, eu não quero detalhes, ele continuou. Mas eu preciso que a gente converse sobre o depois. Sobre como vamos lidar com isso. Já estamos lidando, filho. Eu e Elias nunca mais nos tocamos, desde que soubemos. O que existiu ficou no passado. Eu sei, mãe. Mas e o resto da família? Essa era a pergunta que me tirava o sono. Contar? Esconder? Como reagiriam meus outros filhos? Os netos? Os vizinhos? A gente não precisa fazer disso um escândalo, sugeri. Mas também não vou viver escondendo. A gente se enganou sem querer. Mas hoje estamos todos sabendo da verdade. E ela basta. Otávio concordou. Elias assentiu. E ficou decidido. Não haveria segredos, mas também não haveria alarde. Foi aí que tudo começou a mudar de verdade. Elias começou a me chamar de vó. No começo doía, mas depois foi virando afeto. Um afeto que era novo, mas não menos real. Era como se estivéssemos reconstruindo do zero um elo que a vida havia deixado de lado. Nos aniversários de família, ele começou a aparecer. Primeiro tímido, depois à vontade. Meus outros filhos o aceitaram com naturalidade quando souberam que ele era filho do Otávio. Preferimos não contar os detalhes do passado. A dor, com o tempo, virou memória. Uma memória estranha, pesada, mas que serviu de chão para algo bonito nascer. E no fim das contas, a vida seguiu. Diferente, mas cheia de sentido. Com o passar dos meses, fui sentindo o peso da culpa se transformar em cuidado. Sim, ainda havia momentos em que me pegava olhando pro Elias e lembrando do que fomos. Mas com o tempo, aquela lembrança foi deixando de ser pecado e virando história. Triste, incomum, mas história. Não dava para apagar, mas dava para ressignificar. E foi o que fizemos. Aos poucos, Elias foi se tornando meu neto de verdade. Trazia pão quentinho aos domingos, me levava ao médico quando eu precisava, cuidava do jardim como o Juvenal fazia quando era vivo. Virou presença, virou família. E isso foi dando sentido a tudo que doeu lá atrás. Otávio, por sua vez, passou a se abrir mais. Começou a tratar Elias como filho. Ajudou com questões de documentação. Os dois até tiraram uma foto juntos para colocar numa moldura antiga, que ele tinha guardado esperando um dia ter um filho. E ali estava ele, diante do próprio passado, com um presente completamente novo. Foi nesse clima de recomeço que um dia, Elias chegou com uma novidade. Vó, eu conheci alguém. Meu coração acelerou. Não de ciúme, longe disso, mas de susto, porque no fundo, ainda era estranho ouvir ele me chamar de vó, e ao mesmo tempo, lembrar de termos sido quase marido e mulher por anos. Que bom, meu filho! Me conta. É uma moça simples, chama Sandra. Trabalhava comigo há uns anos. A gente reencontrou por acaso e estamos saindo há alguns meses. Sorri. E pela primeira vez, aquele sorriso foi leve, sem peso, sem nó na garganta. Você merece uma vida nova, inteira, honesta, com começo, meio e sem segredos. E você? Como tá? Eu? Aprendendo a me amar de um jeito diferente e descobrindo que tem amor que não precisa de romance para ser grande. E era verdade. Passei a me dedicar mais ao meu grupo de leitura na igreja, às rodas de conversa com as vizinhas, às receitas novas que encontrava na internet. Fiz até uma hortinha na varanda. E cada vez que eu regava a salsa e o manjericão, sentia que regava também uma parte minha que estava brotando de novo. Um dia, Otávio me ligou. Mãe, vamos fazer um almoço aqui em casa domingo? Queria reunir todo mundo. A Sandra, o Elias, meus irmãos, os netos. Todo mundo. Claro, meu filho. Que horas? 12:00. E traz aquele pudim que só a senhora sabe fazer. Rimos juntos. Coisa rara entre nós, mas boa. No domingo, a casa do Otávio estava cheia de vozes, cheiros e risadas. Elias estava ao meu lado, sorrindo. E quando a Sandra chegou, com um buquê de flores na mão e um abraço sincero, senti que a vida estava mesmo fazendo questão de dizer: vai, Fátima, segue. Você merece.
No meio do almoço, o netinho mais novo veio até mim e perguntou: Vó, o tio Elias é meu tio ou meu primo? Rimos. Otávio, do outro lado da mesa, respondeu: Ele é as duas coisas, porque a vida é doida, mas o coração entende. E era isso mesmo. A vida nem sempre é reta. Às vezes ela faz curvas tortas, mistura caminhos, confunde a gente. Mas se a gente tiver coragem de ficar, de não fugir, de olhar no olho e dizer vamos dar um jeito, ela recompensa. E foi assim que eu, Fátima, passei de viúva solitária à avó do homem que, sem saber, me ensinou o que é recomeçar, mesmo nos caminhos mais inesperados. Nos meses seguintes, nossa nova configuração familiar foi tomando forma, como um quebra-cabeça que finalmente começava a se encaixar. Com cada encontro, cada almoço de domingo, cada conversa sincera à beira da varanda, a dor da descoberta foi dando lugar a uma convivência tranquila, sem tensões. Mas é claro que o passado nunca se apaga por completo. Ele só aprende a ficar quieto, no canto. Teve um dia, por exemplo, em que fui visitar uma antiga amiga no interior, Dona Alzira, mulher daquelas que não tem papas na língua. Enquanto tomávamos café com broa, ela perguntou: E aquele rapaz bonito que te acompanhava? Sumiu? Fiquei em silêncio por uns segundos, mexendo no açúcar da xícara, tentando encontrar palavras que não ferissem, nem mentissem. A gente descobriu algo complicado e seguimos caminhos diferentes. Ela franziu a testa. Complicado como? Alzira, ele era meu neto. Ela arregalou os olhos, quase engasgou no café. E eu, ao invés de me encolher, respirei fundo e contei tudo. Pela primeira vez fora do nosso círculo íntimo, eu disse a verdade, sem vergonha, sem culpa. A gente não sabia, ninguém sabia. E quando descobrimos, paramos imediatamente. Mas decidimos não apagar o que fomos, só transformar. Hoje ele é meu neto, e é como se sempre tivesse sido. Ela me olhou por um tempo, depois pegou minha mão. Você é mais forte do que eu, Fátima. Muita gente ia se esconder, se envergonhar, fingir que nada aconteceu. Você ficou, você reconstruiu. E isso é coragem. Saí dali com um orgulho discreto no peito. A verdade, por mais dolorida, tem um poder libertador. Ela nos arranca a venda dos olhos e nos obriga a enxergar com o coração. Elias e Sandra ficaram noivos no final daquele ano. Fizeram algo simples, só para a família. Me pediram para ser uma das testemunhas. Chorei na hora, claro. E no dia do noivado, fiz questão de dar um presente simbólico. A pulseirinha de maternidade que a Celeste tinha deixado com o nome apagado. Elias guardava com carinho, mas achou que estava na hora de deixar no altar da nova vida. Esse foi o teu começo, meu filho, eu disse. Agora você escolhe o que vai ser o meio. Sandra me abraçou forte e sussurrou: Obrigada por aceitar tudo com tanta generosidade. Você podia ter nos odiado e escolheu amar. Fiquei com aquilo na cabeça, porque eu também poderia ter me deixado afundar na culpa, no desgosto, no julgamento. Mas escolhi continuar. Escolhi dar outro nome ao amor que ficou. E isso foi o que me salvou. Meses depois recebi um convite inesperado. Uma amiga da igreja pediu que eu desse um depoimento no grupo de mulheres sobre recomeços. Fiquei relutante. Contar minha história para tanta gente? Para um público que talvez não me entendesse? Mas aceitei. No dia, a sala estava cheia. Senhoras com seus crochês, suas dores e suas histórias sentadas em roda, prontas para escutar. Subi ao pequeno palquinho, segurei o microfone, respirei fundo e contei. Contei tudo. Do luto, da solidão, do encontro improvável com o Elias, do amor que virou espinho, da verdade que rasgou minha alma, da coragem de seguir, da transformação. Quando terminei, a sala estava em silêncio, um silêncio cheio de respeito. E então, uma mulher se levantou. Devia ter seus 80 anos, olhos pequenos, cabelo branco bem penteado. Ela veio até mim e disse: Obrigada por contar. Eu vivi algo parecido, mas nunca tive coragem de falar. Hoje, você me deu voz. Abracei ela com força. E entendi ali que minha dor não era só minha, era de muitas. E que, ao compartilhá-la, eu dava a outras mulheres a chance de se libertar também. Hoje, quando olho pro Elias,
Vejo nele muito mais do que um capítulo confuso da minha vida. Vejo um elo que me liga ao Otávio, a Celeste, ao passado e ao presente. Vejo um homem bom, generoso, que poderia ter se revoltado, se afastado, mas escolheu ficar. Escolheu ser neto. E mais do que isso, escolheu me amar de um novo jeito. E eu escolhi viver, com tudo que isso carrega, inclusive com o inesperado. Com o tempo fui entendendo que a vida é feita de costuras. Tem linha que arrebenta, tem ponto que sai torto, mas no fim das contas, é tudo pano que cobre a alma. E a minha, depois de tantos rasgos, estava se remendando de um jeito bonito. Elias casou com Sandra num sábado de céu limpo. A cerimônia foi num sítio pequeno, com flores do campo, bolo de 2 andares e música tocada ao vivo por um primo dela. Eu sentei na primeira fila, com um vestido azul claro e o coração em paz. Quando ele entrou, arrumado naquele terno cinza e com aquele sorriso que eu conhecia tão bem, senti um orgulho que só as avós sentem. Não era o orgulho do que ele foi comigo, era o orgulho do que ele se tornou depois. Um homem íntegro, disposto a não repetir os erros das gerações anteriores. Na hora dos votos, ele olhou para mim e disse: "Hoje eu me caso com a mulher que escolhi para caminhar comigo, mas também celebro a família que encontrei quando menos esperava e que me acolheu com um amor que mudou minha vida." Chorei, claro, com vergonha nenhuma. Otávio também estava lá, ao lado da esposa, emocionado. Depois da cerimônia, ele me puxou num canto e falou: "Mãe, se eu não tivesse acreditado na senhora, eu teria perdido a chance de conhecer o melhor de mim. E se eu tivesse escondido, a gente estaria todos ainda no escuro. Obrigado por não esconder." Abracei ele com força. Aquele abraço que cura feridas antigas, de quando ele era pequeno, e caía da bicicleta e corria para mim com o joelho ralado. Depois da festa, Elias veio até mim, já sem gravata, com aquele jeitão de menino feliz. "Vó, você dança comigo?" "Mas já tô velha para essas coisas, menino." "Nunca é tarde." Me levou pro centro da pista e dançamos uma valsa improvisada. Os convidados aplaudiram, riram, alguns choraram, sem saber direito por quê. Mas eu sabia. Ali no meio daquela música suave, eu girava nos braços do meu neto, que um dia foi meu amor. E agora era o meu motivo de orgulho. Passaram-se mais alguns meses, e minha vida foi voltando ao seu ritmo tranquilo. Meus dias são preenchidos com leituras, visitas dos netos, e as tardes de café com as vizinhas. A hortinha na varanda cresceu. Já tenho manjericão, alecrim, couve e até tomatinho cereja. Mas teve um dia que me marcou. Estava arrumando a estante da sala quando encontrei uma caixinha. Pequena, de madeira escura. Dentro estavam algumas fotos minhas com Elias, da época em que éramos um casal. Tive um impulso de jogar fora, mas não consegui. Em vez disso, escrevi uma carta curta, dobrei e coloquei dentro da caixa. Se um dia alguém encontrar isso e se perguntar como alguém pode amar sem saber, saiba que o amor não depende de rótulo. Ele nasce onde há cuidado, respeito e verdade, mesmo que a verdade venha depois. Fátima. Fechei a caixa e guardei no fundo do armário. Não como vergonha, mas como memória. Uma memória que me lembrou do mais importante. A gente não é o que aconteceu com a gente. A gente é o que escolhe fazer com o que aconteceu. E eu escolhi amar, de novo, diferente, e com mais consciência do que nunca. A vida, depois de um terremoto como esse, não volta para o mesmo lugar, mas encontra um novo equilíbrio. E foi assim que segui, como quem aprende a andar de novo, mas dessa vez, mais firme, mais atenta, mais consciente. O mais curioso é que, depois que a verdade foi aceita dentro da nossa família, tudo pareceu se ajeitar de um jeito quase natural. Era como se aquele elo que faltava estivesse, enfim, no lugar certo. Elias era agora presença constante, mas com outro papel. Um papel que, apesar de diferente, era igualmente importante. Ele vinha toda terça me buscar para irmos na feira. Escolhia comigo os legumes, carregava a sacola, me fazia rir com histórias do trabalho. A Sandra, sua esposa, se tornara parte da nossa rotina também. Uma moça doce, gentil, que me tratava como avó desde o primeiro dia, mesmo sabendo de tudo.
E isso não tem preço. Um dia, enquanto tomávamos café na varanda, Sandra me soltou uma frase que me emocionou profundamente. Vó, o Elias tem um coração gigante. E eu sei que é porque ele foi amado mesmo sem saber quem era. A senhora deu esse amor para ele. E agora ele sabe como repassar. Olhei para ela com os olhos cheios d'água. Porque, no fundo, era isso. A gente não escolheu como tudo começou, mas escolhemos como deixamos tudo seguir. Otávio, com o tempo, se tornou outro homem também. Mais sereno, mais próximo, mais presente. Passou a vir me visitar com frequência, me perguntar sobre receitas, me convidar para almoçar na casa dele. O orgulho dele cedeu espaço para uma maturidade bonita. E eu, como mãe, finalmente senti que aquela dor entre nós tinha virado aprendizado. Mãe, um dia quero escrever sobre tudo isso, ele me disse. Pode escrever, meu filho, mas escreve com o coração. E, se puder, não me faça parecer uma vítima. A senhora nunca foi vítima. A senhora foi luz no escuro. Chorei ali mesmo, porque nunca pensei que um dia ouviria aquilo de um filho que ficou tanto tempo preso numa casca dura de ressentimento. Com o passar do tempo, mais uma surpresa veio. Sandra ficou grávida. Elias me deu a notícia com um sorriso largo, os olhos brilhando como os de uma criança. Eu abracei ele com força, as mãos tremendo. E se for uma menina? Perguntei. Vai se chamar Celeste. Senti um arrepio. Em homenagem à minha mãe biológica, ele explicou com um tom sereno. Eu balancei a cabeça. Achei bonito, madura, a decisão, justa até. Mas depois, ele olhou para mim com aquele jeito só dele e disse: mas o segundo nome vai ser Fátima. Abracei ele de novo, com todo o amor que cabia no peito. Que essa menina cresça num mundo onde a verdade não seja um fardo, mas uma ponte. Elias assentiu. Ela vai crescer sabendo que a gente pode errar, mas pode escolher consertar. Hoje, aos 73 anos, sento nessa varanda com um chá quente nas mãos, olho para o céu laranja do entardecer e penso em tudo que vivi. Já não sinto vergonha, nem arrependimento. Sinto respeito pela mulher que fui, pela mulher que chorou, que caiu, que foi julgada e que escolheu se levantar. A gente nem sempre controla o roteiro da vida, mas pode sim decidir que final essa história vai ter. E se você tá ouvindo isso agora, achando que já é tarde demais para recomeçar, deixa eu te contar. Nunca é. Porque eu, Fátima, vivi o impossível. E saí do outro lado com o coração inteiro. Até mais, minha filha.